Olá! No Intelecto News de hoje, conversamos com o Dr. Luiz Rogério Savaia, ele que é sócio fundador do escritório Savaia e Matsumoto Advogados. Conversamos sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, assunto esse super importante para o operador do direito. Oi, pessoal, meu nome é Luiz Rogério Savaia, eu sou sócio fundador do Savaia e Matsumoto Advogados, e hoje eu vim conversar aqui um pouco com vocês sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, a questão da exclusão é uma tese e é uma discussão que eu julgo ela super interessante e ela é para aqueles insistentes. Por quê? Porque anteriormente essa era uma tese que já estava pacificada como contrária ao interesse dos contribuintes. Tanto que você tinha, na verdade ainda tem, súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos prevendo que o ICMS ele deve ser incluído na base de cálculo do PIS. E também prevendo para o próprio fim social o ICMS. O fato é que alguns contribuintes continuaram nessa discussão, uma discussão bastante antiga, e o Supremo, julgando o tema, em determinado momento, chegou numa maioria de votos favorável ao contribuinte. Foi algo surpreendente para todo o mercado jurídico, porque os contribuintes já tinham 6 votos favoráveis, até que a Fazenda resolveu zerar esse jogo e entrou com uma ação direta de constitucionalidade. A partir do momento que ela entrou com essa ação direta de constitucionalidade, de uma certa forma ela zerou esse jogo e o caso ficou pendente. Todos esses anos, na verdade, foram 13 anos, eu diria, de pendência, até que o Supremo, o ano passado, julgou um caso isolado de um recurso extraordinário e esse ano julgou o recurso extraordinário que havia sido reconhecida a repercussão geral desse recurso. E aí os contribuintes ganharam esse caso, apesar de toda a pressão da Fazenda Nacional, com o argumento de que havia bilhões de reais que o fisco iria perder, os contribuintes ganharam. Na verdade, a Fazenda, a gente sabe, a Fazenda sempre faz esse tipo de pressão. É algo incrível. Uma coisa, gente, os contribuintes ganharam, mas até hoje o acórdão não foi publicado. Na verdade, a gente que trabalha, que respira o direito tributário, a gente sabe que esse acórdão está prestes a ser publicado. A relatora é a Carmen Lúcia, ela tem uma média de 3 meses para publicar esse acórdão, mas como houve votos vista, eu acredito que esse acórdão vai ser publicado aí no máximo mais 2 meses, no máximo, estourando. Ou seja, até o final do ano a gente já tem esse acórdão. Uma coisa interessante dessa discussão, antes mesmo dos contribuintes ganharem, já era algo certo de que o Supremo Tribunal Federal iria modular os efeitos dessa decisão, né? E o que seria essa modulação? Em regra geral, o Supremo iria decidir, olha, quem entrou com processo pode utilizar o crédito dos 5 anos anteriores e depois o período posterior. Essa seria uma modulação. Quem não entrou com processo, só para o futuro. Essa é uma diferenciação que o Supremo costuma fazer. Tá? Por incrível que pareça, nesse acórdão que o Supremo julgou e definiu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, não houve modulação. Aliás, sequer há, nesses autos, um pedido de modulação dos efeitos dessa decisão. Então, o que a gente espera? Seria até algo curioso, sob o ponto de vista técnico, a Fazenda, após a publicação desse acórdão, entrar com embargo de declaração, que é um recurso que não serve para pedir a modulação, mas ela certamente iria formular esse pleito na modulação. E aí, a gente vem ouvindo todo tipo de conversa, todo tipo de rumor a respeito de uma
eventual modulação que hoje eu considero, uma vez que sequer há pedido, com chances remotas, né? Mas está se falando sobre, por exemplo, efeito prospectivo dessa modulação, por exemplo, que esse acórdão, essa decisão do Supremo, ela só começaria a valer a partir de janeiro de 2018. O que, na minha opinião, seria um contrassenso, um absurdo, seria o rasgar a Constituição. O Supremo, na verdade, já tomou essa decisão de um estranho efeito prospectivo numa discussão de ICMS, né? Mas essa discussão da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, ela é muito mais ampla, muito mais generalizada. Então, seria muito de se estranhar que essa decisão fosse adotada. É lógico que, por medida de cautela, lá no escritório, por exemplo, a gente vem recomendando aos clientes que aguardem a publicação do acórdão para ver o que vai ser feito, né? E aguardem, inclusive, a compensação. Eu tenho conhecimento que alguns contribuintes já estão, não compensando o passado, porque não pode, né? Só pode depois do trânsito em julgado, mas em relação ao futuro, aqueles que já têm liminar em sentença, alguns contribuintes já vêm excluindo esses valores do faturamento. Aí é uma questão de conveniência e de também análise de risco de tal procedimento, né? Uma coisa muito importante em relação a essa discussão, o que eu venho dizendo aos clientes, já começarem a fazer o levantamento desses valores, né? Porque os valores do passado são valores muito relevantes. E depende de quando o contribuinte, ele entrou com essa discussão. Por exemplo, se ele entrou em 2010 com essa discussão, ele tem crédito desde 2005, vamos supor que ele tenha entrado em agosto de 2010. Então, o crédito dele vai ser computado desde agosto de 2005. Ora, nós estamos em 2017. Para 2005 são 12 anos. E aí o que acontece se você não avisa ou não deixa o seu cliente, o contribuinte precavido? Vai lá a pessoa que cuida do arquivo e queima todo esse arquivo, ou apaga esse arquivo. E aí, o que acontece? Ganhando a ação, publicando esse acórdão, o contribuinte ele vai entrar com um pedido de compensação perante a Receita. E é óbvio que a Receita ela vai fazer o pedido da documentação desse crédito. E aí, você pode até ter o direito, o contribuinte pode até ter o direito, mas se ele não tiver a documentação, ele ganha, mas não leva. Então, o que eu diria é que hoje é muito importante essa questão da documentação para os contribuintes prestarem muita atenção nisso. Então, a minha recomendação é, já começa a levantar os valores do seu crédito. Lá no escritório, a gente, antes de entrar com a ação, a gente já fez, com as ações dos nossos clientes, a gente já fez esse levantamento. Mas é importante que, se não tiverem feito, vão buscar essa documentação, porque saindo um acórdão, a decisão já começa a valer e aí pode-se fazer a compensação. Naturalmente que a Fazenda vai entrar com o embargo de declaração, vai interromper o curso e a própria eficácia do acórdão, mas já daria para fazer essa compensação desde já. Tá? Uma outra coisa interessante, o Supremo, na realidade, como eu disse, a discussão ela é muito antiga, né? Ela surgiu com fim social, ela surgiu, na verdade, com o PIS, em 1970. Tá? Então, é uma discussão antiquíssima. O que acontece? Com essa mudança de posicionamento, o Supremo ele passou a decidir, por incrível que pareça, que um tributo não pode ser cobrado sobre outro tributo, que era algo que vinha acontecendo de forma corriqueira, e desde a Constituição de 88 isso vinha ocorrendo. Então o Supremo, eu brinco, né, que na verdade o Supremo ele demorou praticamente 30 anos para dizer algo que todos consideram óbvio. Para você ver que, na realidade, no mundo do direito, nem tudo que parece óbvio o é, certo?
O fato é que essa discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela vem puxando outras discussões. Então, por exemplo, hoje a gente tem a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ora, sobre a receita bruta, o que tem na receita bruta? Tem, por exemplo, ICMS. Tem, por exemplo, PIS e COFINS na receita bruta. O ICMS, por um mandamento legal, a gente sabe disso. Então, assim, essa discussão da exclusão, que foi decidida pelo Supremo, ela puxa essa discussão da contribuição provisória sobre a receita bruta. E que outra discussão ela puxa também? Ela puxa a discussão do lucro presumido. Lucro presumido, a gente sabe que você calcula o percentual de presunção sobre a receita bruta. Ora, então vamos passar a calcular o percentual de presunção sobre a receita bruta, excluindo o ICMS, como está sendo feito com a decisão. Sem mencionar a discussão para os prestadores de serviço em relação ao ISS, em que já há dois recursos extraordinários com repercussão geral, e, naturalmente, que deve seguir o mesmo rumo da discussão do ICMS. Então, esses são pontos que eu considero bastante relevantes para os contribuintes prestarem atenção daqui para frente, porque esses valores são valores muito consideráveis, são valores altos para uma empresa. E se você pensar numa época de crise financeira, ela conseguir ter um crédito aí, de valores relevantes, vai dar um fôlego, inclusive para empresas em recuperação ou para empresas que estejam com dificuldade de caixa. É algo que você pode levantar e já fazer a compensação administrativa, e isso vai dar um alívio de caixa para as empresas. Então, é uma discussão muito interessante, um posicionamento de justiça que o Supremo Tribunal Federal chegou e que, na verdade, é uma discussão e um acórdão que, na minha visão, fez história justamente ao decidir algo tão simples, que é o de que um tributo não pode incidir sobre o outro. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês. O Intelecto News de hoje termina aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir os nossos vídeos. A gente volta na semana que vem. Até lá!